um dia com a gente no aterro sanitário de Marituba. Vamos! A partir de então, a gente Quais são os principais desafios da Guamá em relação aos resíduos, à geração de resíduos e todos os enfrentamentos no âmbito ambiental, social e econômico? Eu creio que o principal desafio que hoje a Guamá, como a sociedade como um todo, enfrenta é a questão da desinformação, é a questão da falta de políticas públicas para uma conscientização ambiental, de educação, de que as crianças e adolescentes já estudem como que é o valor de um resíduo, de um lixo dentro da sua casa, bem cuidado, bem estabelecido. Como que a gente pode trabalhar aí com toda a nossa sociedade para que se compreenda a importância de ter um local que atenda eu, você, todos da nossa casa, para a gestão de um resíduo de uma forma eficiente. Porque quando a gente fala em resíduo, em lixo, a gente só costuma pensar nele na nossa casa e colocou a sacolinha lá fora e a gente esquece. Mas aí não, a gente precisa pensar para onde que esse resíduo vai, o que é feito desse resíduo, né? Como que as pessoas, e se não tivesse um espaço apropriado para se receber esse resíduo, para onde, o que nós faríamos, né? Então a gente precisa começar a pensar em políticas realmente públicas para que a questão da educação ambiental seja valorizada, a questão de espaços como esse sejam valorizados. Hoje a gente ainda enfrenta muito a desinformação no sentido de que somos confundidos com lixão, né? E aqui, eu acho que a visita que vocês tiveram, vocês conseguiram perceber que nós temos regras de segurança, nós temos regras ambientais e condicionantes que nós precisamos atender, nós temos todo um corpo técnico aqui que envolve profissionais aí da engenharia, do ramo ambiental como vocês, do social como eu, né, pessoas que estudaram muito, né, e estão estudando como os nossos estagiários e para tocar esse negócio, né? Então é muito diferente de um lixão a céu aberto onde não se tem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de cuidado com as pessoas, né? Aqui a gente tem todo o cuidado com os nossos colaboradores, não se tem nenhum tipo de contato dos nossos colaboradores com resíduo. Então o programa Portas Abertas, no qual vocês foram recebidos, tem esse objetivo de desmistificar, né, tudo o que as pessoas e a sociedade como um geral, a mídia aí coloca, né, e valorizar o que realmente nós fazemos, que é tratar os resíduos e tratar as pessoas e o meio ambiente, porque quando a gente trata o resíduo, a gente cuida do meio ambiente e cuida da saúde das pessoas também. Que antes a cooperativa ela era instalada aqui dentro do aterro, logo lá no comecinho das nossas operações. Se tem ainda aí um espaço que é uma central de triagem. No entanto, como os municípios eles não têm uma coleta seletiva efetiva, se tem ações pontuais, mas não tem essa política instalada. Então, ficava muito difícil se continuar um trabalho de uma cooperativa de materiais recicláveis aqui dentro, porque o resíduo, como vocês veem, eles chegam pra gente tudo separado já tudo misturado, né? E aí ele, além de toda a mistura que a gente mesmo dentro da nossa casa faz,
ainda tem a situação do carro compactador que vai e compacta ainda mais. Então não se tinha valor agregado nesse resíduo, né? Então, infelizmente, esse resíduo que poderia estar colaborando com uma família, aí, né, a partir de renda, ele está sendo aterrado aqui por conta dessa falta de política pública. Então, o que foi decidido? Hoje a Guamá mantém, né, essa cooperativa em um outro espaço, em um galpão estruturado para que eles consigam fazer essa coleta de forma externa. Então, os resíduos, a gente não manda resíduo para lá, mas eles conseguem ter uma boa logística para fazer aquela velha ação de porta a porta. Olha, a gente de uma cooperativa e aí a gente está recebendo esse material, então eles seguem nesse processo. E quando a gente fala assim da região metropolitana como um todo, a gente tem algumas ações que nós colaboramos com as cooperativas no sentido de, por exemplo, no período do Círio, se juntam várias cooperativas aí de Belém, Ananindeua, de Marituba, para que os resíduos, normalmente são aqueles recicláveis, que são os copinhos, as cooperativas elas façam a triagem desse material. Então a Guamá ela é apoiadora dessas cooperativas, se tem aí uma ajuda de custo para essas pessoas irem para a rua, irem trabalhar, né, coletarem todo esse material e aí eles são beneficiados com esse material. Então aí a gente está falando um Círio de Nazaré, né, são milhares e milhares de pessoas, a gente já chegou a coletar mais de 50 mil toneladas só num 50 toneladas, não é 50 mil, tá? 50 toneladas só num evento. Então é uma quantidade expressiva, né? Sim. Aí é nesse sentido, tá? Classe 2, então a gente só é autorizado a receber resíduos classe 2 e esses resíduos sólidos eles sobem para o aterro e são colocados em camadas, em fatias, recebe algumas camadas de terra para isso. Depois a gente envelopa ele, né, com uma geomembrana. Nesse envelopamento, ele fica um tempo guardado lá, já começando a gerar o gás. O primeiro gás que ele gera é o oxigênio, que é o normal. Depois de algum tempo, esse gás, esse biogás, na verdade, ele começa a ser transformado realmente em biogás em si, que é um resultado de uma decomposição anaeróbica do resíduo orgânico, certo? E com o tempo a gente começa a ter o gás principal, que é o metano. Chega em torno de 50%, às vezes até 60%, dependendo muito da característica do resíduo que está vindo, certo? Junto com ele também vem gás sulfídrico, gás carbônico, né? E tudo isso daí é coletado, captado do aterro e vem para dentro da nossa planta de biogás para ser transformado em crédito de carbono e energia elétrica. Entendi. Então, a tecnologia que vocês usam, ela não é efetivamente para biometano, né? Biometano, ele é uma outra tecnologia, um outro processo, basicamente de retirar o condensado, retirar a umidade e lavagem do gás propriamente dito. Aí, desses dois processos, você consegue ter uma purificação do biogás e, consequentemente, no final do processo, você consegue ter o biometano num grau de pureza de 90% até 95%. Entendi. E tem uma perspectiva, por exemplo, para vocês implementarem aqui na Guamá, futuramente, esse processo do biometano? O processo do biometano, como ele é um processo um pouco mais caro, depende de um investimento alto, depende muito da decisão estratégica da presidência, da diretoria de colocar ou não esse tipo de investimento aqui. Entendi. Então, de modo geral, como que vocês fazem o tratamento, o controle dessas emissões dos gases gerados aqui no aterro? Certo. O principal é ter o cuidado desde a entrada da UBS, né? Todos os nossos veículos, clientes, eles são monitorados a partir do momento que entram para dentro da UBS, né? Esse resíduo ele sobe para o aterro, a partir do momento que ele está lá em cima, ele é depositado e na mesma hora ele já recebe uma camada de aterro, né?
terra mesmo que é retirada aqui da nossa região, de dentro da UBS. E logo mais ele recebe uma camada de geomembrana e a gente já instala o nosso dreno, que é o nosso ponto de captação do biogás. Então a partir daí também ele começa a ser controlado com equipamento de medição de gás, analisadores de gases portátil, para saber o momento que a gente já vai ter o metano e começar a sugar mesmo, propriamente dito, do aterro, o biogás e levar ele diretamente para a planta. Então, dentro da nossa planta de tratamento do biogás, a gente também tem uma série de equipamentos que fazem o controle dele, que fazem o monitoramento dele. Então, lá a gente está 24 horas monitorando todo esse biogás, tanto que está sendo queimado no flare para gerar o crédito de carbono, como que está sendo consumido também na nossa termoelétrica para gerar energia elétrica. Essa energia elétrica, por sua vez, que a gente mesmo é consumidor da nossa energia gerada, a gente é 100% autossuficiente aqui, né? E aí depois de um determinado período, a gente fecha uma conta, vamos dizer assim, do que a gente gerou e que a gente consumiu, e o excedente de energia elétrica a gente negocia no Mercado Livre. Entendi. Que aí, no caso, vocês tratam também a questão do crédito de carbono, né? Com essa Isso. emissão. O crédito de carbono, ele já é um segundo processo. Ele é um resultado de uma queima controlada, monitorada e registrada de todos esses dados. Então, o nosso sistema supervisório está 24 horas a cada minuto registrando todos os dados dessa combustão. Então, chega, por exemplo, no final do mês, de 30 dias, a gente tem uma planilha Excel que o próprio supervisório gera automaticamente. A gente não pode alterar de forma alguma, a gente nem consegue, na verdade, alterar esses dados, e ele é direcionado para uma outra empresa que chama Unicarbo. A Unicarbo, ela faz um cálculo, uma estimativa de geração de crédito de carbono. Então ela retorna para nós, a gente guarda essa informação e depois de determinado período a gente é auditado nesse processo. Já é uma outra empresa que vem realmente auditar tudo aquilo que a gente gerou, toda a nossa tecnologia, se a gente cumpriu todas as manutenções, e a partir daí a gente recebe um certificado e esse certificado é levado para negociação em locais que já é na Europa, algo do tipo. A forma como vocês lidam, né, com a questão de resíduos aqui, a gente vê que a Guamá Tratamento de Resíduos ela é um empreendimento fundamental quando a gente fala aí em termos de disposição, né, dos resíduos, e ainda assim, quando a gente fala de aterro sanitário, a gente também está falando aí que existe pouco no estado do Pará. E a Guamá, como a gente bem viu, ela tem somente 3 municípios, né? E está incluindo Belém, Ananindeua e Marituba. Então a gente vê que é um processo ainda, um caminho ainda muito longo a ser percorrido, né? E nós esperamos, né, como engenheiros ambientais, que a gente consiga, de forma ambientalmente adequada e em termos sociais e econômicos, futuramente pontos estratégicos para um novo aterro sanitário, né, aqui na região, e que a gente leve essa conscientização para o público que nos assiste, né? Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Tchau, gente. Muito obrigado. E era isso, nosso passeio. Até a próxima.